A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o pastor Betão, professor de ensino teológico do nosso ministério Pregando as Boas Novas. E no vídeo de hoje eu quero estar falando a respeito sobre capas, isso mesmo, capas na Bíblia. Uma comparação com a igreja. Eu quero estar usando o texto base aqui de 1 Reis, capítulo 19, verso 19, que está escrito assim na minha Bíblia. E lançou o seu manto sobre ele. Isso é forte. Na Bíblia, eu quero que você saiba que a capa ou o manto é a veste que possui significados profundos. Elas representam autoridade, identidade, honra, cobertura espiritual e um chamado ministerial. Em muitos textos bíblicos, a maneira como alguém tratava a sua capa revela sua condição espiritual. Por quê? Porque a capa podia simbolizar autoridade, identidade, cobertura, unção e honra, herança espiritual e o chamado ministerial. Assim também é na igreja de hoje. Existem pessoas com atitudes diferentes em relação à capa espiritual. Uns valorizam, outros desprezam, outros abandonam. Hoje vemos 6 tipos de pessoas espirituais representadas por capas na Bíblia. E no primeiro tipo, alguns como Aiás, que busca capa nova. O texto de 1 Reis, no capítulo 11, do 29 a 30, Aiás estava vestido de uma capa nova. Aiás parece usando uma capa nova quando ele entrega uma profecia sobre um novo tempo a Israel. A capa nova aponta para um novo começo, uma nova unção, uma nova direção ou um novo mover de Deus. No hebraico, a ideia de novo traz um sentido de renovação fresca, algo que ainda não foi desgastado. Então Deus ele está mostrando, estou fazendo algo novo. Não, você não entendeu. Muita gente quer viver coisas novas sem abandonar mentalidades velhas. A igreja precisa de pessoas com mente renovada, com visão renovada, intimidade renovada, uma vida espiritual renovada. Assim como está em Romanos capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tem gente vivendo com a oração velha, com a fé velha, compromisso velho, mas Deus hoje está dizendo, vista a capa nova. Eu vou falar de novo. Deus hoje está dizendo, vista capa nova. O segundo tipo de pessoas são como Elias, que não se prende à capa. Em 2 Reis, no capítulo 2, verso 13, Elias ele compreendeu algo aqui muito poderoso, que ninguém é eterno na terra, que a glória pertence a Deus e o ministério continua, que os cargos não são eternos. O profeta ele não morreu agarrado ao manto, ele entendeu, a obra é maior que o homem. Não, vou falar de novo, a obra é maior que o homem. Há pessoas que se apegam ao cargo. Você deve conhecer pessoas que se apegam a título, que se pegam a posição, que se pegam a microfone. Mas o ministério não é propriedade privada. Não, tem que falar de novo isso. Que muitos não entendem que o ministério não é propriedade privada. Porque quem é maduro entende que Deus levanta, que Deus usa, que Deus troca, que Deus continua a obra.
A igreja sofre quando alguém se apega mais à capa do que Deus da capa. Eu vou falar de novo. A igreja sofre quando alguém se pega mais à capa do que ao Deus da capa. Aí vai o terceiro tipo de pessoas, que são como Eliseu, que recebe a capa do outro. Em 2 Reis, no capítulo 2, do verso 13 ao 14, então levantou o manto que Elias deixara cair. Eliseu, ele recebe o manto de Elias. Sabe o que isso representa? Isso representa o legado, a continuidade da unção, aleluia, a responsabilidade espiritual, compromisso ministerial. Então o manto, ele não foi comprado, o manto, ele não foi fabricado, o manto não foi imitado, ele foi recebido. Porque existem coisas espirituais que só são recebidas através de fidelidade, de perseverança, de caminhada ao lado do homem de Deus e honra espiritual. E Eliseu serviu Elias antes de substituí-lo. E hoje muitos querem palco sem processo, outros que querem unção sem renúncia, outros que querem autoridade sem submissão. Você conhece um tipo de pessoas desse? Deixa aí um comentário que eu quero saber. Porque quem honra o legado recebe a continuidade da unção. Louvado seja Deus. O quarto tipo é outros que são como Paulo, que perdem a capa. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 13, quando vieres, traze a capa. Meu Deus. Paulo, mesmo sendo apóstolo, pede sua capa. Porque a capa aqui representa proteção. Essa capa aqui representa cuidado, representa a fragilidade humana, a necessidade emocional. Então Paulo mostra que homens de Deus também sentem frio. Aleluia. Porque a igreja precisa entender uma coisa, que líderes também choram, pastores também cansam, que pregadores também sofrem, homens de Deus também precisam de apoio. A realidade é essa. Muitos carregam multidões, mas estão morrendo em silêncio. Eu vou falar de novo. Muitos carregam multidões, mas estão morrendo em silêncio. Quem nunca pede ajuda, às vezes adoece sozinho. Guarde muito isso. Aquele que não pede ajuda, pode ter certeza, vai adoecer sozinho. O sexto tipo, qual muitos como o de Acã, que acha que são donos da capa. Meu Deus. Você conhece a história, você conhece a passagem de Josué, no verso 21 do capítulo 7. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica. A capa babilônica aqui simboliza a cobiça, o amor ao mundo, a vaidade espiritual, a desobediência que estava escondida. Acã colocou uma capa acima da presença de Deus. Meu Deus, isso é forte, porque há pessoas que transformam posições espirituais em ego, outras em vaidade, de manipulação, em orgulho. Só que quando alguém pensa, a obra é minha, o ministério é meu, a igreja é minha, já começou a cair. A obra é de Deus, a glória é de Deus e o povo é de Deus. A capa que alimenta o ego pode destruir a alma. Vou falar de novo. A capa que alimenta o ego pode destruir a alma. E eu quero estar finalizando aqui o sexto tipo de pessoas, que são poucos, como Bartimeu. São poucos que abrem a mão da capa. Marcos capítulo 10, verso 50, fala,
e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se. Meu Deus! Aqui a capa de Bartimeu era uma identidade de mendigo. Ela representava o passado, as suas limitações, dependência, uma dor antiga. Então ali quando Jesus chamou Bartimeu, ele largou a capa. Porque Bartimeu entendeu, para viver o novo, precisa abandonar o velho. Você não entendeu? Há capas que precisam ser abandonadas. A capa do orgulho, dos traumas, a capa dos pecados escondidos, da aparência religiosa, a capa da identidade limitada. Ou seja, muitos querem viver milagres, mas não querem largar a velha capa. Quem larga a capa diante de Cristo encontra uma nova vida. Na igreja existem muitos tipos de pessoas. Alguns buscam capa nova como Aiás. Outros não se prende à capa como Elias. Só que existem outros que recebem capa como Eliseu. E outros pedem capa como Paulo. E muitos se apegam à capa de Acã. E poucos largam a capa como Bartimeu. Qual dessas capas representa a sua vida hoje? Porque no fim, o mais importante não é ter uma capa. O mais importante é ter Cristo sobre a vida. Quero te dizer que hoje Deus está chamando pessoas para trocar a capa velha, para abandonar o ego, para honrar o legado, para viver renovação, para deixar o passado e para receber uma nova identidade. Quem idolatra a capa perde a essência do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Lembre-se, a unção não está na roupa, está na presença de Deus. Não, vou falar de novo. A unção não está na roupa, está na presença de Deus.